Bom dia, Marco, uma vez mais. Hoje é dia 18 de dezembro de 2025. Estamos quase em vésperas das festividades natalícias, em vésperas de um novo ano, 2026. Não tenho nenhuma expectativa sobre 2026, se vai ser um ano fantástico ou um ano menos bom, mas pronto, vamos deixar isso para as estrelas e vamos nos focar naquilo que é o planeta Terra, e em algumas questões que existem qualquer modo, obrigado por estares aqui e vamos em frente. E é bom receber-te. Grato, Gabriel, grato pelo convite, por continuarmos a fazer este conjunto de entrevistas sobre o livro, ou a partir do livro, A Emergência da Sociedade de Comuns. E sim, Mesmo. estamos a chegar a isso, é exatamente isso. E estamos a chegar a um momento especial do ano, o momento do solstício de inverno, não é? Das noites mais longas, Né? estas noites que tradicionalmente os nossos antepassados e nós próprios passamos em comunidade e em família. Portanto, fazendo sentido destas mais de 14 horas, não é? 14 horas sensivelmente e 30 minutos que as próximas noites vão começar a ter. Portanto, os celtas juntavam-se em tribos e em comunidades durante e faziam aqui durante 3 semanas, durante estas 3, 4 semanas que se avizinham, não é? Eles começavam um bocadinho antes, portanto já estavam neste momento em celebração, em conjunto, e iam até aos nossos reis, ou até o pós-nossos reis, portanto, sensivelmente passavam esse mês em comunidade, em celebração, porque são tempos frios, são noites longas, pouco dia, não é? Então E pede, aproveitavam para pede, estar juntos. pede comunhão, pede junção, pede. Isso. Então, sim, é bonito, é bonito. O ano passado tive uma oportunidade de fazer uma grande celebração no projeto onde estava, no Centro Ecológico Alcanforado, durante estas noites, portanto, exatamente entre o dia 20 de dezembro e o dia 26 de dezembro, Hum. aliás, 27 de dezembro, aliás, o livro que estamos a acabar, o último dia de escrita do livro foi no dia 27 de dezembro, porque nós desenhamos um ritual de solstício de inverno, onde passávamos as manhãs em trabalho criativo, que fosse o que fosse cada um tivesse. Eu estava a escrever o livro, a outra cofundadora do projeto, a Julie, era artista pintora, portanto fazia os seus trabalhos de pintura, ela estava a preparar um livro. Outras pessoas que vinham, escreviam os seus poemas, escreviam os seus escritos, faziam o que tinham que fazer durante a manhã, depois preparávamos juntos a refeição e partilhávamos a refeição do almoço, e à tarde fazíamos trabalho na própria propriedade, no próprio sistema, de onde estávamos, no Alcanforado, na Serra de Monchique, portanto, fosse o que fosse, tratar dos sobreiros, fazer o que fosse necessário na Hum. propriedade, e, portanto, dedicávamos à natureza e àquele lugar e estar em contacto com a natureza e em conjunto. E depois, ao final da tarde, quando começava já a escurecer, regressávamos, preparávamos as nossas refeições em conjunto, estávamos em comunidade, a noite era ali ao pé do calor, em conversas muito bonitas e por aí fora. Houve até uma das noites que fomos para a rua nos deitar, estava lindíssima, ver as estrelas, olha, ver a constelação de Orion, que nesta altura do ano está bem visível no céu, para quem quiser ver. Então foi um ritual, foram um conjunto de dias fascinantes, muito bonitos. Havia uns quantos que estavam no projeto fixos, como era eu, a Julie, e depois outras pessoas que vinham ter connosco e que passavam 2 dias ou um dia, portanto, que iam vindo em circularidade. Foi um ritual muito bonito esses dias, um ressignificar desta altura e do solstício de inverno em contacto profundo com a natureza. Foi de facto mágico. Portanto, sim, ainda bem que abriste esta porta para celebrarmos o solstício de inverno, que é já no próximo domingo, não é? E depois, a Olha, partir do próximo domingo, começam sim. esta altura aqui. Eu fazia uma proposta, que é aqui no teu livro tu tens aqui estas distinções entre a sociedade de mercado, a sociedade de impacto, a regenerativa e a de comuns. E acho que era interessante revisitarmos estas últimas duas, a de regenerativa e a de comuns, e trazermos isto para a conversa. E Gabriel, eu perdi-te. desculpa, não fui eu que carreguei sem querer aqui num Ok. botão. Ver o que emerge e, e sobretudo, ehm, que esta conversa seja a antecâmara de 2026. Para mim, traz-me essa felicidade de pensar que este mundo em que vivemos pode ter outros contornos
para além daqueles que nós vivemos e se calhar um mundo que seja melhor, e é nesse papel que nós estamos aqui, é nessa cocriação de trazermos um mundo melhor e de cocriarmos alguma coisa. É para isso que nasceu o teu livro, é para isso que a Bamboal existe, é para isso que nós estamos aqui neste mundo, neste momento, agora, aqui, a fazer, no dia 18/12, a fazer aqui este Zoom. E neste sentido, nesta cocriação conjunta de vários elementos, gostava que trouxesse um pouco estas distinções, porque eu acho que, se calhar, esse pode ser um motivo ou um elemento novo para, para aqueles que querem celebrar o encerramento do ano 2025 e querem iniciar um novo ano com novas perspectivas, novas possibilidades, novos olhares, novas ações e, portanto, acho que esta era capaz de ser um bom tema para cima da mesa. O que é que achas? Grato, Gabriel. Sim, parece-me bem. Eu focaria nas sociedades regenerativas, depois poderíamos deixar as Hum. sociedades de comuns para Ok. uma outra entrevista, para uma outra conversa, e focaria nas sociedades regenerativas e parece muito interessante. Funciona para ti esta... Funciona, Sim? funciona. Muito bem. Ok, então Perfeito. comecemos por aí. O que é que são sociedades regenerativas? A escadinha que tu pões aí, portanto, o modelo é a escada que eu pus aí, os 4 sistemas operativos que aí estão, portanto, neste caso, eles estão os 4 últimos, portanto, já estamos no mapa dos 5 sistemas operativos, do tradicional aos comuns. Vem do Autochammer, os primeiros 4, do tradicional à regenerativa, vem do Autochammer, e eu acrescento o quinto, que é o dos comuns, é acrescentado por mim. Nós cobrimos isso na primeira entrevista, na segunda pergunta. Portanto, está explicitado o que é as estruturas meméticas de cada um desses níveis e hoje focamos mais na regenerativa. Então, a primeira coisa que quero dizer sobre sociedades regenerativas é que não existe nenhuma sociedade, nenhuma nação, nenhum Estado no mundo que seja uma sociedade regenerativa. Portanto, o que existe, portanto, nesse sentido, ainda é uma utopia. O que existe são experimentos de pequena escala, em todos os Estados, em todo o mundo existem experimentos de pequena escala sobre o que pode ser ou que pode vir a ser sociedades regenerativas. Portanto, isto, digamos, é a emergência do mundo, é o que está a acontecer neste momento, que está na vanguarda, no edge, portanto, no limite do conhecimento atual da nossa cultura. Isso é o que está, de facto, a emergir. As sociedades de impacto, essas já estão muito mais assentes e muito mais presentes. Por exemplo, países como os países nórdicos, a Finlândia, a Noruega, por aí fora, a Holanda, o Canadá, a Nova Zelândia, a Costa Rica, o Butão, a Islândia, são exemplos de países que já têm muitas estruturas meméticas de sociedades de impacto em funcionamento. E, portanto, começam a aproximar rapidamente, se calhar alguns deles já estão aos 50% das suas estruturas culturais, sociais, políticas, técnicas, organizacionais, dentro portanto, dos mundos de jogos que fazem parte desses países, dessas nações. Das regenerativas ainda não temos nenhuma. Portanto, isto é uma primeira observação importante. Eu diria que andará perto de entre 1% a 3%, portanto, claramente abaixo dos 5% da população mundial envolvida neste trabalho de fazer estes criativos culturais, de fazer nascer as sociedades regenerativas. Em Portugal, eu estimo que nós devemos andar perto dos 5.000, os construtores de mundo de jogos que estão a fazer este trabalho, quer seja construindo eco-aldeias, centros de retiro, dentro do Estado, promovendo políticas que vão nesta direção, ou nas câmaras municipais, ou nas empresas. Portanto, também quero dizer que isto está disseminado. Existe em todos os setores, existe em todo o país, desde ilhas e continente, no caso português. Portanto, há em todo o lado. Não é uma coisa que está confinada a um ponto, a um único projeto, não. Está de facto presente em todos os setores, em todos os contextos e em toda a sociedade portuguesa. E são exemplos de pequena escala. As sociedades regenerativas têm... Portanto, a minha aproximação às sociedades regenerativas, e é difícil fazer outra aproximação neste momento, porque pura e simplesmente não há conhecimento, a gente não pode recorrer à ciência, ou à filosofia, ou à política para falar sobre estes temas, porque o grosso do conhecimento que nós temos humano está centrado até ao impacto, portanto, para o regenerativo existe muito pouco.
Portanto, o que nós podemos fazer é recorrer. Gabriel, vou baixar aqui um pouco, porque está a bater o sol. Vou baixar aqui um pouco. O sol é bom. Olha, fica aqui com as marcas, mas está mais visível. Estava a dizer que o sol é bom. O sol é bom, sim, claro, mas depois está bem encadear e depois as Sim, sim. pessoas também não veem bem. E, hum, há pouco conhecimento e, portanto, o que eu fui fazer quando comecei a descobrir estas estruturas meméticas e comecei a perceber isto foi duas linhas. Primeiro foi à prática, foi ver que projetos em Portugal e no mundo, mas sobretudo em Portugal, começam a ter esta experimentação dentro de si, começam a trabalhar estas estruturas meméticas e depois, a partir daí, hum, ver também que práticas é que esses projetos estão a usar e o que é que elas informam. Portanto, e o livro está escrito a partir desta matriz experiencial. Portanto, foi ver as práticas como a teoria integral, a teoria o desenvolvimento regenerativo, o possibility management, entre outras, que o livro cita, mas essas são as 4 principais. E depois, muitos jogos como Tamera, ou a Mendes Gonçalves, ou o Festival Boom, ou a Limpor, portanto, só para citar alguns, e são infinitos no país, portanto, felizmente nós já começamos a ter, que têm apontamentos disto, onde já se começa a ver que há apontamentos dentro destas estruturas meméticas das sociedades regenerativas. E eu proponho um mapa, que é o mapa para as sociedades regenerativas, um mapa das sociedades regenerativas, que é baseado nessa análise, no que essas metodologias oferecem e no que esses projetos estão a trazer para cima da mesa. E esse mapa contempla as seguintes distinções. A distinção de contexto, a distinção de estruturas meméticas ou mapas de pensamento, a distinção de consciência, a distinção de inconsciência, natureza, a distinção de equipas e do trabalho em equipa e a distinção de desconhecido ou da necessidade de ir para o desconhecido e para a descoberta do novo. E, portanto, são estes os elementos que eu comecei a observar que estão presentes em quase todos, se não mesmo em todos, os projetos começam a apontar na direção das sociedades regenerativas. E eu quero tornar isto um pouco mais tangível, mais cotidiano para todos nós. Portanto, todos nós andamos na cidade, no nosso bairro e na cidade. E é muito fácil nós começarmos a perceber, assim que temos estas estruturas meméticas presentes, começarmos a perceber elementos disso. Portanto, se a gente vai para um bairro, para aqueles bairros mais sociais, estruturas mais rígidas, monobloco, não há praticamente desenho do espaço público, não se encontra um parque infantil. Portanto, isso é a forma como as sociedades tradicionais pensavam o urbanismo e desenhavam os diferentes bairros. E mesmo dentro do contexto da cidade, saindo fora dos bairros mais sociais, era difícil encontrar espaços comuns ou nas sociedades mais tradicionais, por exemplo, dentro do Estado Novo. E depois, quando nós começamos a entrar no mercado, começamos a ver que os bairros começam a ter muito mais atividade, aparece o comércio ligado aos bairros, começam a aparecer parques infantis, jardins e formas das pessoas estarem em conjunto. E isso começa a caracterizar as sociedades de mercado do ponto de vista urbanístico. Muito, muito focadas nas pessoas estarem juntas para comércio, ir ao restaurante, ir ao supermercado, por aí fora. Quando a gente começa a andar, por exemplo, eu aqui no meu bairro, se eu saio, começo a encontrar jardins que não existiam quando o bairro foi construído, hortas urbanas, espaços comuns, o comércio começa a ser um comércio de proximidade, local, que faz uma quantidade de funções como arranjar roupa, lavadarias, alimentação de proximidade. Portanto, começa a haver uma quantidade de elementos que nós percebemos, ok, isto está desenhado para as pessoas e para a vida das pessoas. E isso começa a ser característico das sociedades de impacto. As hortas que estão próximos. Nós vamos aos parques infantis e os parques infantis têm equipamentos de madeira, já não estão isolados do chão como estavam os parques infantis nas sociedades de mercado. A gente entra num parque infantil da sociedade de mercado, não há contacto com a natureza. Está tudo isolado, tem aquelas borrachas, aquelas coisas, os equipamentos são de ferro, são não sei o quê. Mas se entrarmos num parque das sociedades de impacto, eles são de madeira, já não estão isolados, estão em areia, em relva, quer que seja, inseridos num todo maior, com árvores.
Então, de repente, nós começamos a observar estes pequenos elementos na própria cidade, no bairro onde nós moramos, caminhando de um bairro para o outro, nós vemos estas estruturas a funcionar. Para encontrarmos exemplos das sociedades regenerativas, já temos que saber olhar com muita atenção. Por exemplo, aqui onde eu moro, e à volta, eu não tenho nenhum exemplo dessas. Mas se eu for a Lisboa e for à Faculdade de Ciências, em Lisboa, e entrar dentro da Faculdade de Ciências, já existe o Permalab. E o Permalab, que está dentro da cidade, que está dentro de uma universidade, foi criado por um conjunto de cientistas, mas já tem quase 20 anos, não é? O Permalab já mostra esses elementos da sociedade regenerativa a funcionar. Embora aquele tenha sido criado por cientistas, é mantido por toda a comunidade de Lisboa. Às quintas-feiras encontra-se lá um conjunto de voluntários da cidade de Lisboa, que não são só cientistas ou pessoas que trabalham na Faculdade de Ciências, que vêm aprender permacultura, desenhar sistemas de permacultura lá, ajudar os investigadores a fazer trabalho, colhem os alimentos e fazem a comida e partilham a comida em conjunto no final do dia, que foi cozinhada ali, que foi plantada ali. Portanto, tudo isto, de repente, muda a vivência da cidade e a relação passa a estar no centro, a relação comigo, a relação com a natureza e a relação com o outro. E nós já conseguimos ver isto a começar a emergir, por exemplo, dentro da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Permalab. E se nós andarmos com atenção, já percebemos, já vemos uma pequena floresta Miyawaki lá, portanto, com uma diversidade e desenhada para ter a diversidade. Já conseguimos ver estes elementos das pessoas juntas a trabalhar, umas da universidade, outras fora. Percebemos que há ciência a ser feita ao mesmo tempo que cidadania e aprendizagem, e que isto está em action, em que está em action, não é? Que é participatório, é ação, é investigação ao mesmo tempo, mas é participação e é research. Portanto, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Aliás, chama-se Participatory Action Research, os cientistas que estão a fazer este trabalho, nomeadamente os cientistas do CE3C, portanto, do Centro de Investigação para as Alterações Climáticas, de onde este laboratório saía, este conjunto de questões saíram. Então já conseguimos ver isto. Mas se tu subires um bocadinho e fores para a zona da Bela Vista, já está lá uma associação que está a fazer intervenções Miyawaki na cidade de Lisboa, com florestas, tiny forest e estas coisas todas, ou agroflorestas, por exemplo, outra em Campo Lide, e nós já conseguimos... ok, está a acontecer. E, por exemplo, na de Campo Lide, as crianças que estão lá numa escola, ali perto, vão à floresta como parte das suas atividades. Vão aprender, vão plantar alimentos e esta simbiose começa a acontecer. Claro que são elementos, ainda são poucos estes elementos, mas eles já estão lá e nós começamos a perceber, se soubermos ler as estruturas meméticas, o que é de impacto e o que é de uma regenerativa e quais são os elementos que estão lá, e o mapa ajuda-nos a ter esses elementos presentes. Então, é disso que nós estamos a tratar. Quando nós olhamos para o que estamos a viver na nossa vida, no dia a dia, se nós tivermos estas estruturas meméticas, nós conseguimos identificar as coisas. Um exemplo, vou-te dar um exemplo. Isto hoje está tudo misturado. A Mendes Gonçalves. A Mendes Gonçalves é a empresa que está na Golgã e que faz os vinagres Paladino e os molhos que a gente tem. Quem vai aos restaurantes e afins encontrará por aí espalhados ou nos supermercados. E o Carlos tem sido uma pessoa extraordinária, que tem abertamente para muitos destes contextos, e se nós formos lá, vamos encontrar dentro de Mendes Gonçalves as estruturas clássicas das sociedades de mercado, o capital e os conselhos de administração e aquelas coisas todas, e forma de funcionar, e está lá, faz parte, está lá, no caso dele. E depois começamos a ver, se a gente prestar mais atenção e for investigar, que as sociedades de impacto estão muito fortes lá. O Carlos tem uma intervenção muito grande na comunidade à volta. Está intimamente ligado às escolas, aos centros de saúde, ao poder local. A Mendes Gonçalves tem uma grande responsabilidade porque é um grande empregador daquela região. Portanto, ele contrata produtos de toda aquela região, desenha redes de fornecedores. Portanto, ele está plenamente aninhado naquele território, assume-se como parte do território e sabe do seu impacto nesse território e chama os diferentes stakeholders para, em conjunto com ele, poderem desenhar e poderem ir em conjunto. Isto já são estruturas meméticas da sociedade de impacto a funcionar. Né? E ele, querendo ir mais longe,
E dentro destas estruturas magnéticas de impacto, ele está a fazer coisas extraordinárias. Olha, chamou-me lá no final da década passada para trazer métodos sociocráticos. E pelas pessoas pela primeira vez terem acesso à decisão colaborativa, a sair fora das hierarquias e experimentar esse tipo de coisas. Ou chamou lá o Vasco Gaspar para levar bem-estar, meditação e esse tipo de ferramentas para dentro e para a equipa. Portanto, são tudo estruturas de impacto que ele está a levar. Abra que as equipas vão estudar estas coisas. Ele mandou pessoas irem aprender teoria U, mandou pessoas irem aprender desenvolvimento regenerativo. Portanto, todas estas coisas que nós estamos aqui a falar, ele abrir portas para que a sua equipa fosse aprender e fosse recolher esse conhecimento e trazer. Isso está dentro do contexto das sociedades de impacto. São exemplos disso a funcionar. E o que é que começa a nascer? Começa a nascer uma vontade, porque ele está no setor da alimentação, começa a nascer uma vontade de que os produtos que ele põe na rua sejam oriundos de produção local e que cada produto que é vendido tenha a consequência respectiva no solo e na comunidade local. Portanto, que as pessoas, que os clientes percebam, eu estiver a consumir Paladino, estou a melhorar os meus solos. Ele ainda não está neste lugar, mas começou a criar o caminho para isso. Então, foi buscar agricultura sintrópica, comprou terrenos ali à volta e tem estado a experimentar com isto. Neste momento ele tem um produto que já é produzido a partir de meios regenerativos e que entra na fábrica como uma linha de produção, de forma biológica, de forma consistente, local e não sei o quê. É um produto, ele precisa de dezenas deles, mas ele já está a aprender o que é essa coisa de estar na sociedade. Então, se nós formos a Mendes Gonçalves, nós vamos ver o mercado a funcionar, vamos ver o impacto a funcionar e começamos a ver este universo das regenerativas a abrirem-se. Portanto, se nós soubermos ler isto, estamos a ver as estruturas miméticas a acontecer em cada uma delas. Não é? E eu trabalhar, no caso da Mendes Gonçalves, a trabalhar com os diferentes elementos dos mapas. Então é disso que nós estamos a falar. Portanto, sociedades regenerativas são aquelas que respondem afirmativamente a estes 7 elementos do mapa, que apresentam respostas para estes 7 elementos do mapa, para estas distinções, e as começam a integrar na sua vida cotidiana, operacional, para fazer sentido do mundo e fazer parte dele. E se nós, em Portugal, Tamera é, que eu conheça, a mais avançada, o mais avançado mundo de jogo nesta área. Eles respondem afirmativamente a todos os 7 e estão muitos desenvolvidos em todos eles. Por exemplo, é muito difícil encontrar projetos que tenham a sombra integrada e que tenham o trabalho de sombra, quer a nível individual, quer a nível coletivo integrado. Existe em Sintra, no Tenxi, isso está presente, e a Rita tem feito o trabalho consciente para isso, mas lá em Tamera está feito e está consciente para isso, mas é muito raro, a maior parte dos projetos não tem. Por exemplo, a Mendes Gonçalves não está a trabalhar esse elemento, não é um dos elementos que eles trabalham. Mas isso ou que ainda trabalham, não é? Portanto, porque estas coisas também têm o seu tempo de adoção. Mas estes elementos de inovação nós podemos encontrar um pouco. Quero-te dar outro exemplo. A Limpor, no Porto, que é uma empresa que tem a ver com os resíduos urbanos, há mais de 20 anos que começou a trabalhar na compostagem e nas hortas urbanas. De repente, eles deixaram de se ver como uma empresa que tem a ver com os resíduos para começar a ser uma empresa que tem a ver com as hortas urbanas. Porquê? Porque se eles pusessem as pessoas a plantar alimentos locais e a cuidar dos solos, então eles iam ter menos resíduos para recolher, menos resíduos para tratar, porque uma boa parte da alimentação vinha do local, e os que eles tinham, como por exemplo os orgânicos, eles podiam usar para gerar solo e para realimentar as hortas. E eles perceberam isto há 20 e tal anos e andam nesta conversa. Há 2 anos a esta parte que é obrigatório todas as câmaras do país terem recolha seletiva dos orgânicos e começarem a fazer estas compostagens, e qualquer cidadão pode pedir às suas câmaras para fazer a recolha dos seus orgânicos e pôr os seus orgânicos de volta ao solo para enriquecer os nossos solos. Portanto, tem a ver com as políticas nacionais e europeias dos solos, das criações e enriquecimentos de solos, que já há uma marca das sociedades regenerativas, numa forma de pensar sociedades regenerativas, que é, por exemplo, o Restauro, o nível de pensamento em sustentabilidade de Restauro, e portanto isso está presente no dia. Mas eles começaram muito antes desse contexto. Mas a Limpor é uma empresa que até na sua estrutura é mais tradicional que de mercado, tem alguns elementos de mercado, tem elementos de impacto, mas este departamento e esta foi à frente e começou a fazer nascer estruturas meméticas que são de sociedades regenerativas. Então, este contraditório está cá.
O Barkhan Instituto, criado pela Margaret Whitney, que é uma escritora de liderança muito famosa neste universo das sociedades de impacto e um pouco nas regenerativas, mas mais do universo de impacto, ela tem um modelo das duas curvas, que fala da mudança sistémica, onde estes dissidentes, estas pessoas que de repente notam os limites do sistema, como por exemplo os limites do sistema de mercado ou os limites do sistema de impacto, saem desse sistema e são pioneiros de qualquer coisa adicional. Portanto, e o que nós estamos a ver dentro desses exemplos que eu dei foram estes pioneiros, este departamento de Italimpor que conseguia arranjar espaço de autonomia para experimentar uma coisa completamente fora, que está nos limites do sistema existente. Ou dentro da Mendes Gonçalves, esta unidade que se separa para ir para a produção agrícola e perceber como é que eles podem trabalhar a cadeia de valor a partir do local. Ou aquele grupo, neste caso de alemães, que notam os limites da vivência em comum e do conflito que está presente em vivência em comum e fundam Tamera como centro de investigação para isso. Tamera tem no seu centro a paz. Como é que nós desenhamos sistemas humanos onde as pessoas vivam em paz? Onde a guerra não seja uma necessidade? Onde não haja, ou haja criminalização da guerra, mas não haja sequer a necessidade da guerra. Como é que nós fazemos isso? Ao nível do mais elementar, das relações entre duas pessoas, das relações entre uma família, das relações entre uma comunidade que está a viver, como é que isso se faz nos diferentes níveis? E eles são um centro de investigação sobre isso e trouxeram isso claramente para cima da mesa, mas nesse caminho trabalharam todas as outras. Tamera é a maior esperança para nós termos água no Alentejo. Eles reativaram linhas de água que estavam secas e hoje está lá, vibrante a água, o sistema da água está a funcionar em Tamera. E, portanto, todo aquele projeto ecológico que foi posto, a natureza no centro da conversa, está a ter resultados extraordinários 30 anos depois. Claro que ainda não é completamente regenerativo, portanto, ainda precisa da intervenção humana, mas também aconteceu com o Monsanto, o Parque Monsanto. O Parque Monsanto em Lisboa não existia. São 4 gerações que aqui estão e nas primeiras 2 teve que ter muita intervenção humana para regar, para manter o parque no ar. Mas hoje ele vive por si, já não precisa do homem para fazer essa intervenção. E em Tamera está a acontecer o mesmo. Portanto, todos estes elementos são elementos determinantes para nós termos esta concepção de sociedades regenerativas. E, portanto, a definição que o livro apresenta de sociedades regenerativas é muito completa porque foca estes 7 elementos do mapa. Não é teórica, ou está assente na teoria destas, ou vem a partir da teoria destas práticas que eu referi, mas a maior parte destas práticas não são académicas, são práticas de natureza pragmáticas, vêm da experiência e da necessidade de experimentação e dos projetos que estão a aparecer, a emergir, não é? Destes pioneiros que descolam e que estão a emergir. Vou-te dar um outro exemplo para se perceber bem deste tema dos pioneiros que descolam. Na área da saúde, e então em particular pós-Covid, as equipas de profissionais de saúde estão em plena exaustão. Portanto, as sociedades de mercado, um dos limites que se está a perceber, as sociedades de mercado, é ela gerar continuamente burnout dentro das empresas e muitas doenças. Então, em empresas grandes, isto passou a ser um tema central dentro da empresa grande. Há de tudo. Há de tudo dentro daquelas coisas. O cancro aumenta, a saúde mental e as doenças inerentes à saúde mental estão a aumentar. E, portanto, isto tem problemas na repetitividade da equipa, na produtividade da equipa, nas pessoas. Portanto, elas estão a viver este limite. E isso é muito maior dentro do setor da saúde, onde os profissionais estão completamente exaustos e não têm estruturas de autocuidado ou estruturas de cuidado. Então, começa a surgir estas iniciativas de humanização dos hospitais, do bem-estar, desta coisa, da saúde mental do universo, para começar a resolver, a partir das estruturas de impacto, esta questão. Mas muitos dos profissionais descolaram e saíram. E estão fora, e foram aprender outros métodos. Portanto, são, por exemplo, vou dar exemplos reais. É um cirurgião cardíaco que saiu do sistema, é belga, veio para Portugal, veio para a zona de Odmira e está a aprender práticas complementares ligadas aos relacionamentos, como é que à sombra, este tipo de coisas, e como é que ele pode casar isto na sua prática. Ou outro médico, que é pediatra alemão, que no Covid disse não, chega, não quero estar mais dentro desse sistema e viver dentro desta maneira. Portanto, é um daqueles pioneiros que sai do sistema e apanha um limite e sai.
fui aprender medicina ayurvédica, fui aprender medicina antroposófica, por aí fora. E hoje está no Alentejo, na zona de Odmir, a fazer a sua ação, mas casando, tanto sendo um médico de natureza integral, casando estes métodos com a medicina convencional e com a medicina complementar. E eles não se conheciam uns aos outros. E nós fomos fazer lá um retiro em São Luís, no Centro Core. São Luís é uma das vilas em Portugal onde esta cultura das sociedades regenerativas está mais viva e vibrante. Eles já andam a trabalhar nisto há 20 e tal anos. Há ali um grupo muito interessante de gente que tem estado a fazer este caminho. Olha, alguns deles ligados ao tal Centro de Investigação das Alterações Climáticas que eu dei aqui como exemplo do Permalab, do André Vizinho e outros. E nós fomos fazer lá um retiro para profissionais de saúde neste tema do autocuidado, ferramentas para cuidar de si, para estar íntegro, aprender outras formas, abrir a mente para outras maneiras de estar na saúde, de estar consigo e de estar em equipa. E fizemos lá um retiro de 4 dias sobre o tema e aproveitamos para reunir essas pessoas que não se conheciam umas com as outras. Elas veio conhecer os participantes. Infelizmente, nenhuma delas pôde vir ao retiro, mas vieram ao retiro conhecer os participantes do retiro, conversar connosco, abrir, e ficou ali a semente de uma possível equipa de 5 ou 6 pessoas, nenhuma delas daquela zona, mas todas elas a viver naquela zona, que vieram de vários sítios e que estão neste tema da saúde. Portanto, eu fiz uma função desse mapa das duas curvas que foi ligar, foi conectar, é uma função de liderança. Identifiquei os pioneiros que tinham saído do sistema e liguei. E eles estão a experimentar. Eles estão a experimentar coisas que tocam a mecânica organizacional. Como é que se trabalha a equipa, como é que se trabalha modelos novos de estar em conjunto. Estão a trabalhar como é que se junta à natureza, ao bem-estar e à comunidade. Porque normalmente dentro das sociedades regenerativas isto está desenhado para todos e não para alguns. Então, como é que se pensa saúde, por exemplo, no caso deles, para todos? Então, eles têm um dia em que atendem gratuito, que a pena não pode pagar, ou por troca. Tem um dia que apresenta um valor mais baixo para quem já pode pagar, mas ainda não pode pagar Uhum. muito, e tem um dia onde tem o valor de mercado normal, onde as pessoas pagam o que podem. Então, eles estão a experimentar isto através da cooperativa regenerativa ali de São Luís, estão a experimentar também modelos novos, como é que se pode aceder aos serviços de saúde de qualidade e de bem-estar, que sejam para a população toda e não são para alguns que têm mais. Portanto, tudo isto está presente naquele desenho. Estás a ver, Gabriel? Tudo isto está ali. Isto são exemplos práticos do que é que quer dizer estas formas de pensar das estruturas meméticas das sociedades regenerativas. Tenho Estarem uma ali pergunta diretos. para te Go. fazer. Pá, quando tu estás numa organização que é de mercado, mas que eventualmente sente que de facto há uma mudança latente e que neste momento, em 2026 ou para 2026, sente que esse pode ser um objetivo, que é de facto começar a lançar-se para uma sociedade de impacto. Ou melhor, para uma empresa que de facto gera impacto positivo no mundo ao seu redor portanto, trazer também, entre outros elementos, a natureza para o centro. Como é que tu vês essa transição? Como é que tu vês essa mudança? Para onde começa? Como é que eu, como diretor, de primeira linha, posso motivar os meus pares? Ou como é que eu, como CEO, dessa empresa, consigo motivar os meus diretores de primeira linha e por aí fora? Ou seja, a pergunta é: será que isto começa pelo topo, ou pode começar pelo topo? Citaste o caso da Mendes Gonçalves, ou deve começar pelas bases, ou deve haver um encontro em que várias pessoas, vários facilitadores se encontrem para que de facto essa empresa possa levar a bom termo essa mudança. Porque na verdade é um dilema, não é? Portanto, eu sou diretor para fazer uma mudança, é uma mudança radical, do meu ponto de vista, portanto, ou seja, é uma mudança grande e que pode até mexer na estrutura acionista e no próprio, na visão dos acionistas, ou não havendo acionistas, na visão dos sócios, ou até dos cooperantes, porque se formos, ou dos cooperadores, se formos falar de uma cooperativa, isso também pode ser, a cooperativa, na verdade, é uma entidade empresarial que tem um formato diferente da organização comum. Eu gostava de te ouvir a dizer como é que eu inicio isto, ou quais são as possibilidades que há. Enfim, as chaves que há de entrada nesta empresa de mercado ou regenerativa. Mas de Não há, mercado. não há uma receita e não há uma forma única.
Há de facto, cada cultura é uma cultura em si, cada cultura da organização, cada cultura de comunidade. Há exemplos para tudo. Naqueles 7 elementos que eu indiquei, nós podemos começar por qualquer um deles. E eu consigo dar exemplos de todos, de organizações, de comunidades que começaram em qualquer um deles. E isto tem tudo a ver como é que a coisa nasce dentro, de onde é que é a semente. Por exemplo, a Limpor, aquilo nasce a partir das pessoas nível intermédio que estão a ter essa ideia. E elas conseguem, dentro daquela organização, propor à sua administração e criaram, seguindo a estrutura do Knowledge Create Company, do Nonaka, portanto, este teórico da organização que pensou como é que se cria estruturas de conhecimento dessas organizações, o que eles fizeram, criaram um contexto, um BAB diferente, onde aquela organização, um BA é um espaço, uma forma de fazer aquele tipo de atividade sem prejudicar a atividade principal que a empresa faz. Isto foi descoberto dentro da Toyota. Para eles poderem inovar nos carros e nos carros futuros, eles tinham que criar um contexto diferente e que ele não podia interferir diretamente com as linhas de produção dos carros que estavam hoje a ser produzidos. E, portanto, isto ensinou-nos muito, o Nonaka ensinou-nos muito sobre isso e foi o que a Limpor usou. Portanto, foi a partir da criação de conhecimento que eles fizeram aquela inovação e que, de repente, aquilo surgiu. O Carlos fez também a mesma coisa, só que o Carlos tem um driver ainda maior para esse contexto, que é o aninhamento, esta história do lugar e do lugar onde ele está. Portanto, e o facto de ele estar naquele lugar, usando a natureza, é um ponto de entrada para ele. Mas o Carlos também trabalhou consciência ao nível individual. Como eu te disse, ele trouxe abria a porta para que as pessoas fossem aprender coisas novas e trouxe muita gente lá para dar à equipa experiências novas destes contextos. Portanto, não há um exemplo único. Nós podemos entrar por qualquer lado. A Burtos, que fez a revolução na saúde na Holanda e que está a fazer a revolução na Europa, porque ela é hoje caso de estudo da União Europeia e no mundo, eles não mudaram a forma como os cuidados de saúde eram prestados. Eles mudaram a organização que estava por trás desses cuidados de saúde. E isso mudou tudo. Porque antes havia um sistema hierárquico de equipas, que as pessoas iam lá, os enfermeiros de manhã, aquilo são cuidados de saúde de proximidade, os enfermeiros de manhã iam lá, recebiam a folhinha, tens 2 minutos para estar nesta casa, 5 minutos para dar aquela injeção, portanto eles tinham aquilo tudo programado roboticamente. E hoje eles já não estão numa estrutura dessas, estão numa estrutura completamente auto-organizada, sem chefes, sem hierarquias, de equipas de 10 a 12 pessoas e que não têm essa lista de trabalho e que vão à casa das pessoas, tomam café com elas, conversam com os vizinhos, mobilizam toda a comunidade para estar presente na saúde. Isso aconteceu, foi em 2006 que começou e há uma revolução feita neste momento na Holanda e por aí fora. Portanto, o driver pode ser entrar em qualquer uma destas portas. Neste caso, eles entraram pela equipa e pela auto-organização. Qualquer uma destes pontos, destes 7 pontos do mapa, são determinantes. Portanto, qual é aquele que a minha cultura, que a minha empresa está mais pronta a abraçar ou que faz mais sentido na minha linha de negócio ou naquilo que eu estou a fazer? Pode ser uma pergunta lá. E há empresas especializadas em várias coisas. A K2K é uma empresa basca, consultora, que está especializada em fazer conversão de empresas hierárquicas para empresas auto-organizadas e que tem um método para fazer isso. Nós trouxemos a Portugal para eles darem uma masterclass ali no ISEG e eles mostraram como é, e vários de nós fomos fazer esse treino, essa formação, e estamos hoje a fazer isso como parte do dia-a-dia, onde elas, a Dúnia criou um fundo para adquirir empresas que são de natureza hierárquica e transformá-las em empresas auto-organizadas. Portanto, usando o método de transformação da K2K. Nós podemos ter, há N maneiras de fazer, felizmente já começa a haver N maneiras de fazer. E o que é importante neste momento é por onde é que eu quero começar. Quem é que está a despertar dentro da organização com aquilo? Se há uma equipa num determinado departamento que está a ter essa dor e quer ir a partir, pois é com essa equipa que se vai. Se é o CEO ou a direção que está a ter esse driver e esse pensamento, pois é através desse que vai. O que eu tenho observado, Gabriel, é que este tema, por exemplo, da saúde mental e do bem-estar, pode ser um grande driver para mudar políticas de organização e dentro das organizações. A forma como se organizam e mobilizam as pessoas para serem mais participativas, mais auto-organizadas, envolver mais as pessoas, dar mais espaço para que as pessoas possam fazer aquilo que gostam, porque as pessoas, quando estão alinhadas no seu propósito e sentido, elas estão a vibrar.
não estão com doenças mentais. Não é? E, portanto, isto faz todo o sentido, aproveitar este driver para esse lado. Mas claro que a cultura tem que querer e tem que estar disponível para esse contexto. Outra porta é a da natureza, que muitas das organizações estão a aproveitar. Não é? Quer seja por necessidades suas, quer seja por necessidades territoriais. Por exemplo, Mértola tem um dilema grande com a água e precisa ter isso no centro da sua conversa. Portanto, tudo ali em Mértola tem que ser pensado sobre a forma da água, porque é um tema sério. Ou, por exemplo, na zona da Idanha, onde está o Festival Boom e a propriedade do Festival Boom, por incrível que pareça, a água também é um tema. E, portanto, aquela malta tem que desenhar para o tema da água e para o tema de... Porque depende, esse tema faz depender a boa vida daquele ecossistema. Portanto, às vezes são estas necessidades, são estes pontos de entrada que fazem com que a coisa possa emergir. Portanto, há vários, não há uma porta só, nós podemos aproveitar várias portas. O mundo do empreendedorismo social, e eu penso que é muito adequado aqui essa conversa, normalmente entra pela porta da dor. Mais de 2/3 dos empreendedores sociais e dos projetos dos mundos jogos de impacto, que vêm do mundo do empreendedorismo social e da inovação social, vêm da dor da própria pessoa, do próprio construtor. Ele criou um projeto de diabetes porque ele tinha diabetes, ele criou um projeto de ajuda a crianças com cancro porque morreu o filho com cancro, por aí fora. É desta dor que nasce ou muitas das vezes é dessa dor que nasce estes projetos, mais de 2/3. Portanto, uma dor que uma organização tenha dentro de si pode ser um bom ponto de partida para ela dizer como é que vai começar a fazer a sua transformação. Também o lugar onde ela está é completamente diferente pensar na Good Mood, que é a empresa que tem o festival, que já está, que é uma empresa que já tem muitas estruturas meméticas das sociedades regenerativas em cima da mesa, qual é o próximo passo para eles, do que uma empresa que ainda não está completamente assente no mercado e ainda não começou a fazer nenhum passo nessa direção, ou os passos que tem são de natureza corporativos, um pouco de responsabilidade social, um pouco de responsabilidade ecológica. Se tu pensares bem na Mendes Gonçalves, eles trabalham também saúde mental de forma ativa, porque muitas das plantações são feitas pelas próprias pessoas da Uhum. organização que têm o contacto com a terra. Eles têm práticas e salas de meditação. E depois aquilo não está fechado aos empregados, está aberto às comunidades. As famílias vêm também ajudar a plantar, partilham refeições conjuntas, portanto as relações estão a ser cuidadas. Tudo isto está a fazer sentido. Não é? E isto é uma clara forma de pensar das sociedades de impacto que depois abre a porta para as sociedades regenerativas. Portanto, é desta natureza que nós estamos a falar, das coisas que nós estamos a falar. As relações passam a ser a relação comigo, a relação com os outros e a relação com a natureza, com o lugar onde eu tenho os pés em cada momento, passam a ser o elemento central. E pode ser por aqui. Portanto, onde é que estão as minhas dores? Pode ser a pergunta-chave neste Pois, momento para quem certo, está certo. numa destas organizações. E como te digo, Gabriel, há exemplos para todas elas. Sim. Há exemplos para todas elas. Porque se eu tenho, por exemplo, dentro de mim muita sombra, portanto, tenho elementos de sombra muito presente, que pode estar vinculado à propriedade e os conflitos com a propriedade, ao dinheiro e aos conflitos com o dinheiro, às pessoas que trabalham comigo, por exemplo, estarem-se a suicidar, ou terem muitos problemas de dependências do cigarro, de drogas, de medicamentos, quer que seja. Portanto, isso são pontos de sombra, quer dizer, são coisas que estão a acontecer de forma inconsciente, escondida, que não estão visíveis. Isso também são portas excelentes. Aliás, esse tema da saúde mental é um tema de sombra. Portanto, o que ele está a dizer está a mostrar problemas que estão lá no fundo, resultados de formas de pensar que estão no fundo que não estão visíveis. Portanto, pode ser a sombra. E eu estou convencido que ela é uma das grandes portas que Sim, sim. está a fazer essa alavancagem no mundo. Portanto, eu estou disponível para, com as diferentes organizações, comunidades, coletivos, ajudar a identificar as estruturas meméticas que estão a funcionar dentro daquela organização, com elas trazer para cima o que está em sombra e depois desenhar formas de irmos em conjunto e começar a fazer a evolução destas coisas. Há uma coisa que é característica, Gabriel, e termino aqui com isto. É a ideia dos social labs, que vem da teoria U e que é Uhum. determinante. Nós não trabalhamos às partes, portanto, nós não matamos o indivíduo para ajudá-lo a que ele esteja em relação. Portanto, se a gente matar um indivíduo, ele deixou de estar em relação, ponto final, acabou. Nós, para ele estar em relação, ele tem que estar vivo. O que nós podemos fazer é desenhar um laboratório
onde, portanto, não é uma situação real, é uma situação de teste, de experimentação, onde o indivíduo pode experimentar o que é ser aquela coisa. E isso são os sociolabs. E eu posso fazer ao nível individual, ao nível das equipas e ao nível da organização. E esse sociolab tem que ter todos os elementos presentes da vida para ele ter valor. Porque senão não tem. Ou seja, se eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo prático, se eu quero ser o melhor pai e ter uma melhor comunicação com os meus filhos, eu posso ir aprender formas de fazer isso e depois ter locais onde eu posso experimentar seguro com os meus pares, com outros pais, Pois, pois. aprender essa comunicação, de maneira a que quando vá falar com os meus filhos, eu já vá experiente. Não quer dizer que vai tudo correr bem, mas eu já vou muito mais experiente e já vou muito mais confiante quando vou fazer isso. Okay? Então, este aplica-se aqui neste caso de eu querer ser pai e na relação com os meus filhos, aprende na família ou na equipa ou na empresa, ou no setor todo. Há social labs do setor da alimentação, há social labs do setor da banca e do dinheiro. Portanto, que são lugares onde se estão a experimentar como é que estas coisas se podem fazer no futuro. E isso é muito importante. Ligando à teoria de geração de conhecimento, isso tem a ver com o tal espaço que se cria seguro para que se possa criar novo conhecimento e depois contaminar a organização, como eu expliquei aqui com a Limpor ou expliquei aqui com a Mendes Gonçalves. São exemplos dessas. O caso da Good Mood, do Boom, do Festival Boom, eles já nasceram com muitas destas estruturas presentes. Ou a Tamera já nasceu com muitas dessas estruturas presentes. Portanto, ou a Burtos, que nasceu daquela forma, já nasceu com aquelas estruturas. Isso torna as coisas um pouco mais simples. Então, se eu for Mas, um diretor, desculpa, interromper-te só. Se eu for um diretor de primeira linha, um diretor de segunda linha, ou um elemento em que tem uma equipa, ou um chefe de equipa, um responsável, ou até uma pessoa que trabalha numa organização com um conjunto de trabalhadores, eu posso motivar e posso fazer nascer de raiz no sítio onde eu estou, posso fazer nascer algo novo que pode transformar e mudar as mentalidades. sim e não. Temos Hum. que ter atenção aí com o tema hierárquico, porque se o diretor diz que é para fazer, as outras pessoas vão ter tendência a Claro. dizer que sim, mesmo que não estejam de acordo. Eu, nesse caso, se eu fosse esse diretor, o que eu ia fazer era ir organizar uma coisa à parte, ao lado da organização, Um onde eu CITES. ia trazer esse tema. E queria ver quem são os meus pares dentro da organização que vibram como eu com esse tema, independentemente da posição hierárquica onde eles estão. E eu ia começar a partir daí de constituir essa equipa e não esperar que os meus subordinados diretos Uhum. tivessem interesse nesse lugar, porque eu queria pessoas genuinamente que, como eu, quisessem fazer aquela coisa. Isto é um truque muito importante, isto é uma armadilha muito importante em muitas destas ações, que depois acaba por minar estas estruturas. Portanto, sim e o Sim. não. Ou seja, sim, se a minha equipa está a vibrar, eu conheço, por exemplo, na área da tecnologia, conheço muitas equipas que adotaram métodos ágeis, que são métodos de governação distribuída, colaborativa, porque as equipas tinham aquilo, não só a direção, mas as equipas tinham aquilo presente e puderam ir e fazer essas coisas todas. Mas é preciso ter muita atenção porque em outras não funcionou, porque era o diretor que queria e não a equipa que queria. Claro. E outras a equipa queria e o diretor não queria. Portanto, tudo isto está presente. Ter muita atenção à natureza hierárquica do que está presente. E como é Pode- que se faz isso? Podemos Não há contar uma contigo. receita, Gabriel. Não há mesmo uma receita, ok? Podemos contar Há contigo muitas armadilhas. para a mudança. Podemos contar comigo para a mudança. Isso tem sido, na prática, é isso. Eu estou-me a especializar em estar em contínuo estado líquido, ou seja, em contínua mudança, para poder ajudar outros também a fazerem esse trabalho. Muito bem, E Marco. grato a ti por esta pergunta Obrigado. e por termos explorado mais fundo, ir mais claro naquilo que são as sociedades regenerativas e as suas estruturas meméticas. Obrigado por teres disponibilizado para vir aqui, para trocar algumas impressões sobre esta mudança de paradigma, esta mudança de narrativa que todos precisamos que aconteça urgentemente. Um abraço, Marco. Até já. Grato, Obrigado. grato, Gabriel, e Até até já. já.